Salmo de número 126. Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Soberano e eterno Deus, mais uma vez, Pai. Mais uma vez, ó Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra, Senhor, ela vem, ó Deus, ao encontro dos nossos corações, para falar conosco, para nos ensinar, para nos instruir na verdade, para nos fazer lembrar de todas as coisas que o Senhor nos tem ensinado. Querido e glorioso Deus, fala conosco através do Teu Espírito Santo. Fala, ó Deus Todo-Poderoso, aos nossos corações, e nos ensina, nos dá instrução, ó Deus Todo-Poderoso, acerca da Tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, fazer aquilo que é reto, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito diante dos Teus olhos. Nos dá instrução, Senhor eterno, acerca da Tua vontade, para que nós possamos Te obedecer acima de todas as coisas. Que a Tua palavra, Pai, seja arraigada nos nossos corações e nos ensine a enxergar a verdade e nos ensine a ver aquilo que o Senhor verdadeiramente tem preparado para as nossas vidas, meu Pai. Eu estou orando, Pai, me colocando na Tua presença e entregando cada um diante do Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa falar de forma poderosa, de forma gloriosa aos nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Salmo 126, ele começa falando: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Teve um período do ano 701, mais ou menos, quando Senaqueribe tenta invadir Jerusalém, e Deus opera um grande livramento para o povo de Deus. Então ali, Deus deu um livramento. Quando os cativos voltam da Babilônia, voltam lá, estavam dispersos, primeiro no reinado babilônico, depois do Medo-Persa, quando eles voltam, de novo, o Senhor retirando do cativeiro o povo de Deus. E, se você parar para pensar, isso se aplica à nossa vida também. Mas, pastor, nós não estivemos em cativeiro. Não tivemos em cativeiro aqui no Brasil, nós não estivemos em um cativeiro no tocante a outros povos, né? Não tem ninguém, nenhum outro povo, nenhuma outra nação dominando sobre a gente para nos escravizar. Mas nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos presos, mortos, diz a Bíblia, nos nossos pecados e delitos. Então o Senhor nos retirou do cativeiro. E como é que você se sentiu quando se converteu? Não era como quem sonha? Quando Deus tirou o teu jugo, quando Deus tirou do teu ombro aquele peso, que você entra na presença do Senhor, você sai da casa de Deus alegre, você fala: puxa, eu estou até mais leve hoje, parece que eu estou andando no ar. Eu já tive essa experiência e muitas pessoas já me contaram essa experiência. Pastor, eu saí da igreja e parecia que eu estava andando nas nuvens. Aquele peso saiu de sobre os meus ombros. Ou eu ouvi uma palavra de Deus e aquela palavra me aliviou. É porque nós estávamos debaixo do jugo do cativeiro, o jugo do pecado. Estávamos destinados ao inferno e o Senhor nos resgata. Amém. E o Senhor nos tira desse cativeiro e o Senhor nos leva à sua presença maravilhosa. Glória a Deus. Então ele diz: estávamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos, e nós falávamos: grandes coisas Deus fez na minha vida, por isso eu estou feliz. Não, Deus, por que você está tão feliz?
porque Deus fez coisa maravilhosa na minha vida. Deus me libertou dos vícios, Deus me libertou do pecado, Deus me libertou da sensação do inferno, Deus me libertou de uma vida pervertida, Deus me libertou da incredulidade, da feitiçaria, da idolatria, Deus me libertou. Eu estou feliz. Não é assim que a gente sente? Então, vamos agora lá para o versículo 5. Eu recebi a libertação para a minha vida. Tá, e agora? O que eu faço? Qual é o passo daqui para frente? Eu me converti, me fortaleci no Senhor, na palavra do seu poder, batizei, e aí? Há pessoas que param aí. Quando você para, quando você estaciona depois da tua conversão, quando você estaciona depois da tua salvação, você regride. Por quê? Porque Jesus não é um estacionamento, Jesus é um caminho. Amém. Então eu tenho que continuar até Jesus voltar, ou até Ele me recolher. Eu tenho que continuar na minha jornada. E qual seria o outro passo? Depois de eu já estar fortalecido, depois de eu conhecer a palavra, depois de eu alcançar a libertação? No versículo 5 diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, né? Eu vou agora levar a preciosa semente. Deus fez na minha vida, eu tenho que contar para o outro que está perecendo, para que ele também seja resgatado. Eu tenho que falar para ele também daquilo que eu recebi. Eu tenho que anunciar a salvação, mostrar que existe um caminho, que existe uma forma de mudarmos de vida. Que a pessoa não precisa viver a vida inteira no cativeiro, que ela não precisa ficar sofrendo a vida inteira, que existe salvação. A salvação está em Cristo. A palavra fala lá no Evangelho de São João: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E depois diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E como que ela vai crer? Eu preciso ir lá anunciar, eu preciso levar a preciosa semente. Essa semana, não só essa semana, mas esses últimos dias, vamos falar assim, talvez até as últimas semanas, está uma enxurrada na internet, nas igrejas, de profecias, palavras de final dos tempos. Vai acontecer uma destruição em outro lugar, vai acontecer um maremoto em outro lugar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Só que as pessoas estão ficando apavoradas. Eu recebo todos os dias vários pedidos pelo WhatsApp, várias perguntas: pastora, e essas profecias, como a gente faz para julgar as profecias? Para saber, a Bíblia manda julgar, como é que a gente faz para julgar isso? Vai acontecer isso mesmo? Isso é de Deus? Isso não é de Deus? O que a Bíblia fala sobre isso? Olha, em primeiro lugar, a palavra fala sobre destruição, sim. Fala que no final dos tempos vão acontecer uma série de coisas. Tá? Vamos lá, em Mateus 24, 4. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Evangelho de São Mateus. São Mateus 24. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o que está sendo falado. Mateus 24, 4 diz: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olha essa palavra: olhai, não vos assusteis,
porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O que você está vendo? O que eu escuto das pessoas? Elas estão o quê? Assustadas. Jesus fala para quê? Não se assuste. Por que eu vou ficar preocupada? Ah, pastora, mas e se acontecer de fato? E se acontecer uma catástrofe? Olha, eu tenho 56 anos. E o que eu mais ouvi até hoje foram catástrofes. Grandes guerras, não era viva na Primeira Guerra, não era viva na Segunda Guerra Mundial, mas vi guerra das Malvinas, guerra do Golfo, guerra do Irã, guerra do Iraque, Israel, Palestina, aquela região. Né? Aqui para cima a gente vê volta e meia guerras, na África, guerras entre grupos, guerra urbana em todos os países do mundo. Atentados terroristas, a gente vê o tempo todo essas coisas. Então, explosões, tá? A gente viu lá nos Estados Unidos aquela explosão que teve lá das Torres Gêmeas. A gente vê aqui mesmo os shoppings que explodem e não sei mais o que acontece, maremoto, tsunami. Né? Já aconteceu isso tudo? Já. Vai continuar acontecendo? Vai. Até o final do tempo vai continuar acontecendo. Então, vai acontecer esse ano? Aí, será que vai acontecer esse ano como foi profetizado? Tem uma forma de você julgar essa profecia? Tem. Abre aí Deuteronômio 28. Não desmarca Mateus não, que a gente vai voltar. Deuteronômio 28. Deuteronômio 18. 18, 22. Vamos ler o 21 e o 22. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Amém? Então, a questão de guerras e rumores e guerras, porque são as duas formas de se julgar uma profecia. Primeiro, ela tem que estar dentro da Bíblia. Está na Bíblia? Está. Que essas coisas haveriam de acontecer. Tanto de guerra quanto de fenômenos naturais. Questões da natureza. Isso é bíblico. Então, essa parte está na Bíblia. A outra parte, né, vamos colocar assim, o segundo item a ser julgado. O primeiro item tem que ser se ela é bíblica ou não. Isso tem que ser o primeiro item. O segundo item tem que saber se ela vai se cumprir ou não. É simples assim. Se cumprir, esses profetas falaram em nome do Senhor. Se não se cumprir, os profetas falaram com soberba. Não foi Deus que falou. Como eu vou saber? Quando raiar o ano de 2017, que não está longe, nós estamos encerrando amanhã o mês de outubro, só faltam 2 meses. Então, quando encerrar o mês de dezembro, aí você vai saber se aconteceu ou se não aconteceu. Se não aconteceu, essas pessoas falaram com soberba. Não foi Deus. Se acontecer, olha, são homens e mulheres de Deus que profetizaram. Então, aprenda a ter temor e respeite. E enquanto eu não sei... E aí que vem o detalhe, enquanto eu não sei se vai se cumprir ou não, qual é a minha atitude? Continue caminhando com Cristo. Porque se eu estou caminhando com Jesus e eu morrer hoje, que diferença faz? Vai fazer alguma diferença? Não, porque eu morro e vou para a glória. Se eu não estou caminhando com Cristo, tenha medo, filho, tenha medo, porque independente de vir ou não uma catástrofe, você corre o risco de morrer. Então tenha medo sim, porque o destino é só um, é o inferno. Então, pronto. Eu tenho que tomar cuidado. Nesse sentido somente. Voltando para São Mateus 24. Versículos 13 e 14 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando está falando sobre as guerras, sobre o amor que se esfria,
E ele fala, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E aí eu vou pegar essa parte aqui, vamos relembrar o que nós lemos no princípio, sobre o Salmo 126, do versículo 6, aquele que leva a preciosa semente. E aqui quando você vê sobre a tragédia, manda perseverar e manda também pregar. E este evangelho será pregado. Será pregado por quem? Quem é que vai pregar o evangelho? Não, mas eu não recebi ministério pastoral. Eu não recebi ministério missionário. Eu não tenho o dom de evangelista e nem de profeta. Eu não tenho a obrigação de pregar a palavra. Tem sim. Você tem a obrigação de pregar aquilo que Deus fez na tua vida. Você tem a obrigação de falar para aquele que está do teu lado aquilo que o Senhor já fez e está fazendo na sua vida. Porque muitas vezes aquela pessoa nunca vai ter contato com um pastor. E tem pessoas que nunca têm contato com uma igreja, dependendo de onde moram, dependendo da família que vive, da vida que levam, elas não se atêm a abrir um canal de TV, um canal de rádio para ouvir uma mensagem. Não, se é de crente, já deleta. Mas se você está com ela no trabalho, na escola, na faculdade, no caminho, na rua, você tem a oportunidade dentro da família de falar com essa pessoa de Jesus. Então nós temos que levar a palavra, se vai se cumprir ou não. Qual é a diferença que faz? Se eu estou na presença do Senhor, eu vou continuar vivendo na presença do Senhor, eu não vou deixar de sair, eu não vou deixar de fazer as coisas que eu tenho que fazer, o mundo não vai parar. A palavra diz que o dia do Senhor vai ser como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e a chuva veio sobre a terra. As pessoas estavam lá, Noé entrou na arca. Tá, passou um dia, dois, olha lá o mané, lá, entrou na arca e ninguém, a chuva não veio, a gente daqui, eles vão ficar lá com aquele fedor de animal, aquele monte de animal berrando, fazendo barulho no ouvido deles, e nada, não aconteceu nada, passou uma semana, nada, opa, 7 dias, no 7º dia, opa, agora começou a chover. Meu Deus. Pô, começou a chover, e daí, não era a primeira vez que chovia. Vai chover, para de chover, acabou. Só que não parou. Passou um dia, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40 dias chovendo. Acabou tudo, destruiu-se tudo. E a palavra diz que vai ser assim no final dos tempos. As pessoas vão estar comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, até o dia que o Senhor virá arrebatar a sua igreja. Então a única coisa que a pessoa precisa fazer de fato é estar na presença do Senhor, é perseverar até o fim. Que fim é esse? Até o fim dos seus dias. Seja os seus dias de vida aqui na terra por uma morte natural ou morte por alguma outra situação, ou seja, pelo arrebatamento. Não importa como você vai morrer. Ou se você vai morrer, ou se você vai ser arrebatado. Isso não importa. Importa que você persevere até o fim, que você esteja na presença do Senhor. Porque quando vier, e há de vir, e as tragédias vão acontecer, quantas pessoas que estão aí, e depois você descobre, você conversa com uma pessoa, ela foi sobrevivente de uma chacina. Morreu todo mundo e ela ficou. Ela passou por uma, imagina quem é sobrevivente de uma chacina. Que coisa terrível, que memórias terríveis, que lutas terríveis. Quando você conhece uma pessoa que a família inteira morreu de uma determinada enfermidade, que tragédia terrível, que coisa triste, um acidente. Quantas vezes você conversa com pessoas que são sobreviventes de situações, de desmoronamentos, e pessoas que passaram por lutas e por problemas muito difíceis. Mas Deus deu livramento, aquela pessoa aí sobreviveu àquela situação, mas ela vai morrer um dia. Ela vai morrer um dia, todos nós vamos morrer um dia. Nós temos que simplesmente estar preparados para isso. Estar preparados para esse momento de Deus, para esse momento com Deus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Vamos continuar fazendo aquilo que a palavra manda, continuar na presença do Senhor e continuar pregando o evangelho. Essa é a nossa missão. Pastor, mas eu estou com medo que isso aconteça. Mais um motivo para você pregar. Amém?
Ah, pastor, isso ia acontecer? Você já pregou para todo mundo? Já falou para todo mundo do amor de Deus? Olha que hora maravilhosa para você fazer isso. Não tem hora melhor, você vai fazer isso agora. Você vai pregar, você vai anunciar, você vai falar do grande amor de Deus. Você tem agora até o final do ano para ganhar bastante alma para Jesus. Porque se o fim vier, ou essas tragédias alcançarem essas regiões, as pessoas irão com Jesus. Se não vier e você teve a oportunidade se vier, e você teve a oportunidade de falar de Jesus para essas pessoas, você vai ficar livre da alma delas. Se não vier, né, você entregou do mesmo jeito, a pessoa entregou a vida para Jesus do mesmo jeito. E é uma alma salva. Qual é o problema disso tudo? De você disseminar essas profecias, se não forem de Deus. Você está... Quantas pessoas vão ficar escandalizadas? Porque se a pessoa foi para a igreja só por medo de uma profecia, sem se converter ao Senhor, por isso que eu digo, o mais importante não é você divulgar essas profecias. O mais importante é você falar do amor de Deus. Porque se a pessoa veio para a igreja porque ela se converteu de verdade, porque ela teve uma experiência com o Senhor Jesus, ela vai perseverar, independente da profecia se cumprir ou não. Amém? Agora, se a pessoa veio para a igreja só por medo da profecia, quando ela perceber que a profecia não se cumpriu, aí ela vai falar, charlatão, esse povo é tudo charlatão. O povo não está nem aí, né? Então temos que tomar cuidado. Eu já ouvi muita profecia que não se cumpriu. Não estou dizendo que essas não vão se cumprir. Só estou dizendo que o que nós temos que olhar é para Jesus. Nós precisamos estar atentos àquilo que a palavra nos ensina. Olhar para Jesus, viver em santidade e anunciar a palavra da salvação. Para que as pessoas tenham a mesma experiência que nós já tivemos um dia. Quando o Senhor nos retirou do cativeiro, estávamos como quem sonha. Essa experiência gostosa, gloriosa, essa experiência maravilhosa de andar na presença do Senhor, que você já experimentou, você precisa levar outros a experimentarem contigo. Amém? É estar diante do Senhor. Então, versículo 4. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Não fica preocupado demais com isso, não. Fica preocupado de servir a Deus. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Estava meditando nessa passagem hoje de manhã aqui com a irmã na oração. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então, catástrofes podem acontecer? Claro que podem. Elas acontecem, independente da profecia ou não. Vai acontecer, e a Bíblia já falou que isso vai acontecer, não é novidade. Amém? As catástrofes, tanto naturais quanto humanas, por falhas humanas, elas vão continuar acontecendo. Agora, no tocante ao final dos tempos, arrebatamento da igreja, pode até estar próximo, tem muita coisa acontecendo, mas ainda não é o final. Pela palavra, ainda não é o final. Ainda muita coisa vai acontecer. Vai chegar um momento
em que você vai olhar para o lado e você fala, não tem mais alma para ganhar para Jesus. As pessoas não se convertem mais, está todo mundo de coração duro. As pessoas já, aqueles que são de Jesus já se converteram. Agora essa turma que está aí tem um coraçãozinho muito duro, não quer converter. Aí Jesus leva a igreja. Aconteceu assim em Sodoma e Gomorra. Deus olhou para 2 cidades, só tinha um homem justo morando em Sodoma, que era Ló. 2 cidades inteiras, só tinha um homem justo. Aí Deus tirou aquele homem de lá e destruiu as cidades. E ainda na bênção que Deus havia dado a Jó, Deus tentou poupar pelo menos a esposa dele, as 2 filhas e os 2 genros. Os 2 genros quiseram ficar, a esposa parou no meio do caminho e olhou para trás, as 2 filhas só que seguiram com ele. Olha só, depois quando chega no tempo de, antes, né? O tempo de Noé primeiro. No tempo de Noé, em todos os que habitavam a terra, só Noé foi encontrado justo. Aí Deus salvou Noé, os 3 filhos e as 3 noras. Então, vai chegar um momento que Deus vai olhar em volta, não tem mais ninguém, essa turma não quer saber de nada. Aí ele tira. Mas por enquanto, o homem da perdição, a besta, o anticristo, que volta e meia alguém fala, desde que eu me converti, eu escuto falar, fulano de tal é a besta, fulano de tal é o anticristo. Muitos anticristos se têm levantado no meio da história. Anticristo é aquele que é contrário a Cristo. Agora, o anticristo do final, que o espírito do anticristo está na terra. E ele se manifesta na vida de homens e mulheres no decorrer dos séculos para fazer perversidades. Nós vemos Saddam Hussein, Hitler, esses grandes homens que cometeram grandes atos contra a humanidade, grandes genocídios. Você vê que é o espírito do anticristo atuando na vida desses homens. O espírito do anticristo está aí na terra. E ele, de época em época, se manifesta na vida de um, de outro, e a gente vê grandes tragédias. Não é diferente, isso vai continuar acontecendo. Agora no final, a besta, o falso profeta, o anticristo, isso tudo, quando isso vier a acontecer, vai ser após. A palavra diz que há um que o detém. Então ele se manifesta assim, de período em período, mas ele ainda não pode se manifestar com toda a autoridade e o poder que lhe será dado no final, porque ainda há um que o retém, e é o Espírito Santo. Ele ainda está atuando aqui na terra e ele não vai dividir o poder dele com ninguém. E enquanto o Espírito Santo está aqui, a igreja está aqui na terra também. Quando o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, aí a palavra diz que o Espírito Santo ficará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando se consumar esse século, esse período da igreja, que o Senhor Jesus for arrebatar a igreja, aí o Espírito Santo deixa de agir aqui, né? E aí sim, aí o anticristo vai agir, vai operar, vai fazer, vai acontecer e vai haver um sofrimento aqui na terra que nunca houve. A coisa vai ser muito feia. E o que nós temos que fazer é ficar preparados, é estar ligados com Cristo, é estar aguardando a sua vinda de forma maravilhosa, estar confiando que em Deus. Você tem que servir ao Senhor, você tem que falar do amor de Deus para o teu próximo, você tem que ganhar para Jesus, força-os a entrar para que a minha casa se encha, é insistir com a pessoa. Às vezes a gente fala com a pessoa de Jesus e larga para lá. Mas ninguém quer nada com Jesus, não. E isso também é um perigo muito grande. Porque as pessoas falam assim, ninguém quer saber de Jesus. Falar de Jesus com fulano, não, que fulano não quer saber de Jesus. E aí as pessoas estão se escondendo de pregar o evangelho por causa com essa desculpa. Fulano não quer saber de Jesus. Ué, qual o problema que ele não quer saber? Você também não queria saber antes e hoje você sabe e você crê. Então você vai pregar sim, independente da pessoa querer ou não. A palavra diz, força-os a entrar para que a minha casa se encha. É ficar no carro, não é pegar na marra não. É ficar no carro daquela pessoa. Jesus te ama. Olha, Jesus vai vir aqui na terra. Olha, se você não se converter, você vai morrer sem Deus. Para onde você vai se você... mas eu nem sei se tem vida eterna, eu nem sei se existe vida depois dessa. Tá bom, você não sabe se tem. Mas se tiver... Como é que você fica? Para onde você vai? Aonde você vai passar a eternidade?
E se o que a Bíblia fala é verdade, para onde que você vai? Ué, na dúvida é melhor ficar prevenido. Na dúvida é melhor ficar com Cristo. Porque depois da morte, já era. Você não vai ter outra oportunidade. A oportunidade é enquanto você está vivo, fazer sua escolha. Vida ou morte? O que você vai querer? Vida eterna é viver para sempre com Deus. Morte eterna é ficar eternamente separado de Deus num lugar de tormento. Então nós precisamos quanto mais que a gente vê que vai chegando aquele dia, nós precisamos pregar, nós precisamos anunciar, nós precisamos falar do grande amor de Deus. Tem muita gente que não entra numa igreja, que ainda não entrou numa igreja. Existem várias pessoas que nunca entraram numa igreja. E aí? Você é que vai ser usado para falar do amor de Deus para essa pessoa. É você que vai ser usado para transmitir a palavra de Deus. Mas eu não sou conhecedor da palavra, eu não consigo guardar a palavra. O seu testemunho, aquilo que Deus fez na tua vida, é o maior testemunho que você pode dar. Amém? O maior testemunho que você pode dar é justamente esse, o teu. A palavra de Deus você pode falar, a pessoa vai acreditar ou não. Mas se ela te conhece e você fala para ela do que está acontecendo na sua vida, do que Deus já fez na sua vida, de Deus ter te curado, te libertado, te tirado dos traumas, tirado dos medos, já ter tirado a convicção da salvação, a alegria da salvação, aí ela vai crer em você, porque você ela conhece. Ela conhece você, aí ela vai começar a ouvir, ela vai começar a dar crédito por aquilo que você falou. Então o maior testemunho para quem não conhece a Jesus é o testemunho do amigo, do parente, do colega. É ele ver mudança na tua vida. É isso que a gente precisa fazer, é isso que a palavra manda fazer. Sair levando a boa semente. A boa semente você já tem, que é a palavra de Deus. E não saia falando. Fale do que você sabe. Não precisa estudar, fazer um curso de teologia para falar do amor de Deus. Os primeiros discípulos, eles não fizeram um curso teológico. Eles ficaram 3 anos andando com Jesus. Claro que é o melhor seminário do que, foi um seminário melhor do que qualquer seminário. Andaram direto com Jesus. Mas e aqueles que não conheceram Jesus? Aqueles que se converteram depois, quando o Evangelho foi espalhado por toda a Ásia. Aqueles que não conheceram Jesus. Paulo chegava numa cidade, ficava alguns meses ali, fazia um discípulo e ia embora, o discípulo continuava o Evangelho. Não tinha anos de seminário não, tinha alguns meses andando com os discípulos, andando com o nome de Deus. E aí de repente aquele ali se torna um pregador, ganha outro, aquele outro vai pregando para outro. É assim que é o Evangelho. Não que você vai deixar de estudar e de examinar as Escrituras, se tiver condições de fazer o seminário, você vai fazer. Mas a questão é o amor de Deus pelas almas, é isso. E o teu testemunho de vida. Porque se aqueles homens do passado não tivessem o testemunho de vida, a obra teria sido desfeita. Acabaria pela metade. Você começa a pregar, começa a falar, e as pessoas vão abandonando, porque não veio o testemunho de verdade. Fulano fala, mas ele não vive o que prega. Então aqueles homens, eles tinham um testemunho de vida, Paulo falou: se eu não sou apóstolo para os outros, eu sou para vocês. Vocês são o selo do meu apostolado. Vocês conhecem a minha vida. Para vocês eu prego, vocês têm testemunho das obras que Deus fez no meio de vocês. Então vocês são o selo do meu apostolado. A vida dele era quem falava. Quando tentaram intimidá-lo, quando tentaram difamá-lo no meio da igreja onde ele havia aberto, ele falou: vocês são o selo do meu apostolado. Eu não preciso me justificar para ninguém não. Vocês viram como eu fui no meio de vocês? Vocês viram qual foi a palavra que eu levei a vocês? É a tua vida que testifica do que Deus fez em você. São as tuas atitudes, as tuas palavras
É como você vive que vai falar se você é de Deus ou não. Não é o que você fala simplesmente quando você está pregando, mas o que você fala no teu tempo inteiro. Quais são as palavras que saem da sua boca? Quais são as conversas que você conversa, que você participa? Como é? É isso que vai testificar se você é de Deus ou não. Então, vamos parar de ficar preocupados, assombrados com um monte de coisas. Simplesmente entenda que muita coisa vai acontecer, muita tragédia ainda vai acontecer, se essas ou se outras eu não sei, vai acontecer. Questão de maremotos, isso já está dito que vai chegar um momento em que o mar vai tomar de volta. Então, vamos parar de ficar preocupados, assombrados com um monte de coisas. Simplesmente entenda que muita coisa vai acontecer, muita tragédia ainda vai acontecer, se essas ou se outras eu não sei, vai acontecer. Questão de maremotos, isso já está dito que vai chegar um momento em que o mar vai tomar de volta aquilo que era dele. Muitos lugares estão aterros, né? Muitas áreas aí construídas eram área de várzea, eram brejos e foram aterradas e construídas. Em algum momento a água pode voltar assim, como volta e meia você escuta, você vê áreas próximas aos rios e à praia, em que a praia subiu demais, o nível do mar subiu demais e algumas cidades foram inundadas, rios que transbordaram, represas que foram feitas que romperam e houve grande destruição. Então isso vai continuar acontecendo. Houve grande destruição, então isso vai continuar acontecendo. E por isso, você precisa ficar, independente de profecia, você precisa estar atento e pegar o evangelho do reino. Se firmar com Deus e anunciar para os outros que a salvação é chegada.